sobre desmistificar, é preciso também reinaugurar uma cultura, digamos assim, mais responsável no nosso país. As pessoas não podem opor-se simplesmente porque são oposição. A oposição no Brasil, juridicamente, politicamente, ela deve existir para ajudar a governar. Este é o sentido de oposição no nosso governo. Aliás, em qualquer governo. A ideia de oposição na democracia é para fiscalizar. De repente, está errado aqui, está errado acolá, faça a seguinte observação, mas não pode falsear. E a ideia que nós temos de oposição no Brasil, não é de hoje não estou falando dos dias atuais, é a cultura política brasileira ao longo do tempo. Se eu sou oposição, eu tenho que destruir quem está no governo. Quando, na verdade, eu aprendi isso com o Franco Montoro, com quem comecei a trabalhar como Procurador-Geral do Estado e depois Secretário da Segurança Pública. Você tem, na verdade, dois momentos. O momento político-eleitoral, em que os partidos, as partes, as pessoas controvertem, discutem, se posicionam, levantam teses, temas, criticam, observam, não é? Se contrariam. Esse é o momento político-eleitoral. O segundo momento é o momento político-administrativo, que é depois da eleição. Daí você tem a situação, você tem a oposição. A oposição, volto a dizer, deve existir para ajudar a governar, criticando, observando, contestando e, quando for o caso, dizer, olha, isso está certo, nós vamos apoiar. Esta deve ser a ideia, e eu faço isso, meus amigos, minhas amigas, como uma espécie de trabalho para mudar um pouco a cultura política do país, que não pode ser tão pedestre, ela tem que ser espacial, especialmente em tempos de uma tecnologia avançadíssima. A política também tem que ser a política da eficiência. Para dizer que o poder legislativo é essencial na nossa democracia. Muitas e muitas vezes nós verificamos um abalo institucional, não é? E quando se pensa no abalo institucional, as primeiras críticas se dirigem naturalmente ao poder legislativo, porque é o poder que maiormente, mais presentemente, mais abundantemente, mais coletivamente, representa a vontade popular, porque lá estão as várias tendências da sociedade brasileira. Quem os leva lá é o voto popular. Nós temos que respeitar o poder legislativo, porque é dele que o executivo depende. Eu só governo porque eu dialogo muito adequadamente com o Congresso Nacional. E eu tenho absoluta certeza que as medidas que nós estamos tomando, e tomo liberdade também de falar da reforma da Previdência Social. O tema não é fácil, eu reconheço, o tema não é fácil, mas eu tenho certeza que o palco próprio para discutir a reforma da Previdência é o Congresso Nacional. Lá estarão as várias tendências, para lá irão as várias pressões, e nós vamos naturalmente adequar a reforma da Previdência segundo os dispositivos ou as discussões que se derem no Congresso Nacional. Agora, digo eu enfaticamente, porque isto já se fez em outros países. Houve países, meus amigos, em que não só fixou-se, por exemplo, limite de idade, que é um dos fundamentos básicos da nossa reforma, como de resto foi necessário cortar salários de funcionários públicos, cortar aposentadorias num montante de mais de 30%. Nós não chegamos a isso, e se Deus quiser, não vamos precisar chegar a isso. Mas nós temos que pensar nos jovens de amanhã que irão aposentar-se depois da manhã. Estes dependem de uma revisão previdenciária nos dias atuais para que amanhã possam receber pensões e aposentadorias. Se tomarmos o caso da Grécia, nós verificamos que as pessoas foram bater nas portas do governo e o governo não tinha como pagar salários, vencimentos de funcionários, não tinham como pagar pensões e aposentadorias. Então, nós temos que fazer esta revisão neste momento para podermos, daí a pouco tempo, dizer nós vamos continuar a pagar as aposentadorias, pagar os salários, pagar os vencimentos, pagar os subsídios. E é por isso que nós estamos tomando, de vez em quando até me dizem, me perguntaram lá em Surubim, Pernambuco, mas Temer, são medidas impopulares? Eu disse, pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa. Para mim, seria extremamente confortável
que nestes 2 anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável eu dizer, não, Previdência não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a 5, 6 anos, porque eu não estarei mais no poder, mas não farei isso. Depois de passar por Pernambuco, depois de verificar a transposição do Rio São Francisco e depois de ter lançado, há tempos atrás, um programa chamado Novo Chico, que significa a revitalização do Rio São Francisco, eu verifiquei que um dos diálogos mais importantes que eu tenho que ter é o diálogo com o Nordeste. E é isso precisamente que eu começo a fazer neste momento. Mas é interessante notar também que no nosso ministério há entre Norte e Nordeste, no Norte tem 1, mas no Nordeste tem 7 ministros do Nordeste, portanto, participando intensamente do governo.